Ou como alguém comentou, preleções tão ruins que ninguém tem pergunta. Ou tão boas. O Israel Belo de Azevedo, que esteve à frente desse momento, coordenando o momento de debate, ele deixou comigo algumas perguntas que não chegaram a ser feitas aos preletores por falta de tempo. Então, eu tenho algumas delas aqui comigo, vou começar com elas, e vocês tendo mais alguma, por favor, encaminhem, passem para alguém da equipe, pode ser a Priscila, pode ser... a Priscila está lá, atenta, levantem a mão e a Priscila vai enxergar. Nós vamos ter cerca de meia hora para este momento aqui de conversa. Uma pergunta que foi feita por algum de vocês é a seguinte: todos que interpretam a Bíblia são de algum modo fundamentalistas? Se essa afirmação for correta, não será um fundamentalismo fazer tal afirmação? Júlio havia abordado a questão de fundamentalismo, então peço ao Júlio que comente sobre o assunto. O Júlio é um fundamentalista. Não me lembro de ter dito que todos que interpretam a Bíblia são fundamentalistas. Eu fiz uma descrição. Júlio, desculpe, talvez eu não tenha pronunciado corretamente. É uma pergunta que ele faz. Todos os que interpretam são fundamentalistas? E como você tratou do assunto fundamentalismo, eu estou passando para você. Não são, é claro. Eu fiz uma descrição sociológica do fundamentalismo. Eu lembro que eu distingui claramente fundamentalismo enquanto um sistema doutrinário que surgiu no final do século XIX, começo do século XX, e o fundamentalismo como conceito sociológico, uma atitude em relação à verdade, em relação à vida. Então, o que eu entendo é que, como atitude, qualquer que seja o seu conteúdo, qualquer que seja a sua, assim, a sua doutrina, a sua teologia, ou a sua filosofia, você pode adotar uma atitude fundamentalista. Quando você considera que a sua maneira de enxergar o mundo, Deus, a realidade, seja lá o que for, é a única verdadeira, você se tornou um fundamentalista. Quando você fecha a possibilidade de qualquer diálogo, quando você fecha a possibilidade de haver qualquer grau de verdade ou de validade em opiniões diferentes da sua, aí sim você se tornou fundamentalista. Agora, dizer isso, dizer que todos são fundamentalistas, de fato seria uma tautologia, né? Se todos são fundamentalistas, quem diz também é, mas não é que todos são. Mas todos nós temos potencial. Ainda no assunto fundamentalismo, um inquiridor diz o seguinte: fica claro na primeira exposição de Júlio Zobatiro que é possível forçar, ele coloca entre aspas, forçar a interpretação bíblica para adequar o texto, a escritura, à doutrina predominante numa dada época ou num determinado grupo. Estamos numa época de acirramento dos fundamentalismos denominacionais, acostumando-nos a chamá-los de construção da identidade, batista, luterana, presbiteriana, pentecostal, etc. Há uma tendência geral no sentido de absolutizar leituras doutrinárias parciais, elevando-as ao nível de verdade revelada. E a pergunta é: existe esperança para o diálogo interdenominacional num contexto desses? Se eu pensar no diálogo interdenominacional como diálogo entre estruturas eclesiásticas que defendem com unhas e dentes o seu poder, o seu espaço no mercado religioso, não. Agora, se eu entendo o diálogo interdenominacional como diálogo entre pessoas de diferentes confissões e denominações, está acontecendo, mais do que nunca. Veja, o fato de ter uma doutora, professora católica romana num encontro como este, é um grande sinal. Quer dizer, ninguém está preocupado que a Vida Nova vai virar católica. Não, todo mundo sabe, nós estamos dialogando. Ninguém precisa aceitar o que a pessoa falou. O Saião invocou Nossa Senhora. Né? Veja a diferença. A Teresa Cavalcante não falou que a gente tem que seguir Maria, o Saião convocou Nossa Senhora, invocou aí para não atrapalhar.
coisas. Então, eu acho que assim, se colocar nessa forma, diálogo interdenominacional como diálogo interinstitucional, eu não acredito. Isso, o próprio movimento ecumênico institucional está num processo ladeira abaixo, quase sem fim. Mas o diálogo entre pessoas de diferentes confissões, de diferentes perspectivas teológicas, esse é cada vez mais intenso e mais rico, do meu modo de ver. Agora para Donaldo. Donald, a sua abordagem cultural antropológica parece ser influenciada pelas teorias de Norbert Elias. Você reconhece essa influência? Não. Tá, não, okay. Inclusive, se a influência existir, ela é indireta. Eu gostaria, dada a pergunta, de ler, inclusive, o Norbert Elias. Eu não o conheço como autor, o que é, segundo o Júlio, uma pena. E eu quero conhecê-lo como autor. Tá? Justamente pela importância. Eu fiz uma abordagem técnica, antropológica, pressupondo já teologicamente meus pressupostos no que tange a inspiração da palavra de Deus. Obrigado. A mesma pessoa que fez essa pergunta para o Donald faz uma outra também para o Donald, que é a seguinte: quando uma comunidade recebe o Evangelho, e daí comunidade neotestamentária, os Gálatas, os Filipenses, etc., seu contexto histórico, geográfico, cultural passa a fazer parte do conjunto da revelação para a verdade de Deus ser revelada. Quando nos convertemos, aprendemos mais sobre a cultura das culturas bíblicas que a nossa. Por que não fazemos com nossa cultura o que Paulo fez, ou seja, o uso de características locais para ensinar o Evangelho? Pode repetir a pergunta? Porque esse vínculo entre Gálatas e hoje... Quando uma comunidade recebe o Evangelho, e ele está falando de comunidades neotestamentárias, sim, os Gálatas, os Filipenses, Efésios, etc., o contexto histórico, geográfico, cultural desses grupos passa a fazer parte do conjunto da revelação para a verdade de Deus ser revelada. Quando nos convertemos, nós aprendemos mais sobre a cultura bíblica do que sobre a nossa própria cultura. Por que não fazemos com a nossa cultura aquilo que Paulo fez para ensinar o Evangelho? Ou seja, usar características locais da cultura local, o uso de sim, elementos culturais locais para a pregação? Primeiro, eu creio que devemos usar particularidades da nossa cultura para ensinar o Evangelho. Isso, para mim, é dado, é quase um pressuposto. O que estava propondo e proponho é um encontro cultural e teológico entre justamente a cultura, ou as culturas, não a cultura, as culturas de origem da palavra de Deus e a nossa cultura. E aí eu citei, embora brevemente, aquela questão dos casais que viviam juntos na minha igreja e depois algumas pessoas me perguntaram como é que eu via o casamento. Aí eu fiz uma teologia do casamento na Bíblia, fiz uma análise sociocultural do que é o casamento na sociedade brasileira e procurei achar pontes entre a visão bíblica e a visão da sociedade e, a partir disso, então, trabalhar uma ética para a igreja local do que seria o casamento, de como a igreja entenderia o casamento. Então, esse seria o processo hermenêutico que eu, particularmente, seguiria nesse caso. Ou seja, devemos seguir o exemplo de Paulo em buscar pontos de contato entre a nossa cultura e o Evangelho, e a razão pela qual nós não fazemos isso, se essa for a pergunta, tem muito mais a ver com as nossas tradições eclesiásticas do que qualquer outra coisa. Nós herdamos o Evangelho, ela já veio em roupas culturais, e nós, quando herdamos o Evangelho, começamos pelos identificando o Evangelho com aquela roupagem cultural. Em certo sentido, nós temos que nos desvestir, nos despir daquela roupagem cultural em que recebemos o Evangelho para melhor aplicarmos o Evangelho para a nossa cultura local. Paulo quer... Sim, claro. Qualquer palestrante pode complementar, comentar. Para reforçar esse ponto de
adaptar o evangelho à cultura local. Um bom exemplo foi o que aconteceu na nossa igreja ano passado, acho que não foi a única, e também não é uma coisa que nós criamos, a gente pegou do mercado, foi a apresentação de Natal, chamada Natal Brasileiro, né? Que José e Maria eram um casal de nordestinos, lá na seca, os Reis Magos eram 3 gaúchos, né? Estavam lá no campo, assando churrasco quando o anjo apareceu, e à medida que eles vão subindo em direção ao Nordeste, né, para encontrar o menino Deus, então a música, né, barbaridade, tchê, essas coisas, então aconteceu tudo isso, né? Então eles vão encontrando os mineiros pelo caminho, os baianos, aquele negócio todo ali, e ficou um negócio muito legal, muito jóia. Eu, sem nenhuma infidelidade à palavra de Deus, mas uma adaptação muito jóia e que agradou e que certamente atingiu o objetivo. Obrigado, Paulo. Mais uma indagação. Gostaria que os palestrantes lidassem um pouco mais com a palavra sentido e seu significado, para não desgastar ainda mais o termo sentido, particularmente na expressão produção de sentido ou geração de sentido. Estamos esclarecendo ou obscurecendo a tarefa e os resultados da hermenêutica? Vocês podem tirar no par o ímpar ou no palitinho, ver quem vai responder. Bom, a questão toda parte do princípio de que nenhuma interpretação é feita num ambiente higienizado ou asséptico, como numa sala de cirurgia. Nós temos a influência do intérprete, a influência da cultura, a influência da cosmovisão dele, há todo um conjunto de condicionamentos e pressupostos que o intérprete tem. Ele vai dar sentido ao texto a partir desse conjunto de coisas que o tornam o que ele é. Então, nós não podemos cair nessa visão cartesiana, newtoniana de separação entre sujeito e objeto, de maneira que você pode pegar o objeto, que é a Bíblia, e interpretá-la sem qualquer influência, como num laboratório científico, sem qualquer contaminação. Nós temos que estar muito cientes disso. Por isso, Márcio, nessa questão de sentido, nós precisamos primeiro, quando eu dou aula de técnicas de exegese, primeiro procuro levar o aluno a se desmontar como um ser pensante, um ser ético, um ser de escolhas. Ele tem que conhecer os seus pressupostos e condicionamentos, sejam eles, como eu disse, filosóficos ou cosmovisionais, dos seus condicionamentos religiosos, da sua experiência religiosa, os seus condicionamentos ideológicos. Nós pertencemos a uma, digamos, a uma tradição religiosa, a uma tradição ocidental. Os seus condicionamentos psicológicos, eu tenho listado alguns condicionamentos psicológicos, especialmente através de Anna Freud, dos condicionamentos que vêm pelos mecanismos de ego. Você tem que trabalhar para conhecer também toda a sua lógica e racionalidade, como é que você constrói o pensamento. Então eu creio que essa pergunta passa muito por isso, por esse chão, de nós termos ao construirmos uma interpretação, ela é nossa. Então nós temos que desenvolver diálogos para que nós possamos aperfeiçoar. Por outro lado, então, nós não podemos ser ingênuos achando que podemos chegar à Bíblia e vamos ler e automaticamente compreender. O Estevão disse ontem, né, sobre que tradução bíblica nós estamos usando. Já a tradução é uma interpretação. Tradutore ou traditore, né, trair ou traduzir. Esse é um dos pontos que nós pensamos. Sem tocar aqui em alta crítica, baixa crítica, trabalhando com o intérprete, ele é que vai dar sentido na interpretação. Leonido, fazendo uma avaliação sobre a produção acadêmica dos últimos 10 anos, principalmente a respeito do neopentecostalismo e particularmente a Igreja Universal do Reino de Deus, existe mais de 30 dissertações e teses de doutorado defendidas em universidades brasileiras e fora do Brasil. Mas a gente reconhece que todos eles têm se preocupado muito com o aspecto organizacional, institucional, histórico das igrejas neopentecostais e muito pouca preocupação a respeito da produção de sentido pelas pessoas que fazem parte. E, por exemplo, entrevistando uma pessoa, perguntei se ele contribuía para a Igreja Universal, ele disse que ele contribuía com o trízimo, né? Daí perguntei o que significava o trízimo, ele falou, dou 10% para Deus Pai, 10% para Deus Filho, 10% para Deus Espírito Santo, né? E
Eu falei, você não fica escandalizado ao saber que o bispo fulano de tal possui uma casa de tantos mil metros quadrados, com piscina aquecida e tal, e com certeza o teu trízimo é usado nisso? Ele falou, não, eu não fico escandalizado. Eu fico contente e agradecido a Deus, porque o homem de Deus tem todo o conforto que ele merece como representante de Deus. Então aí ele deduziu o seguinte, que quando nós entrevistamos as pessoas que fazem parte desses movimentos, eles dão um sentido, um significado diferente daquele que o pesquisador leva com ele na sua cabeça ao fazer a pergunta, ou até trabalhar a pergunta posteriormente, porque nós nos preocupamos muito pouco com a produção do sentido no receptor da mensagem neopentecostal. A gente enfatiza excessivamente o emissor da mensagem. E procuramos desconstruir o contexto cultural, o contexto político, ideológico, daquele que está transmitindo a mensagem pela televisão, mas aquele que está em casa assistindo, ou que está no templo participando dos rituais, para ele aquilo realmente é uma religião, enquanto para o analista de fora, aquilo é uma manipulação, é arrancar dinheiro dos pobres, etc. e tal. Por que está participando? Não, ele tem um problema concreto que faz com que a leitura da mensagem recebida seja à luz da sua existência, dos seus problemas. Isso inverte totalmente e eu acho que deve reorientar a pesquisa sobre o neopentecostalismo daqui para frente, no sentido de nos despreocuparmos mais com os aspectos organizacionais e mais com o aspecto da produção do sentido do receptor da mensagem neopentecostal. É exatamente isso que eu acabei de falar, é um mecanismo do ego, de identificação, entendeu? De identificação. Que não só pegando aqui. O Júlio está cochichando de que o Lourenço pulou na frente dele. Na realidade, então, é um mecanismo do ego. Você se identifica com algo, você seleciona apenas os aspectos positivos daquilo que fortalece essa identificação. Isso acontece com o intérprete também. Ele vai selecionar as perguntas que vai fazer ao texto a partir de todos os condicionantes que ele tem. Ô, Julinho, toca a bola. Saindo fora do gancho, eu acho que quando a gente trabalha com hermenêutica, se eu entendo a nossa maneira evangélica, protestante, de trabalhar com interpretação de texto, eu creio que o grande conflito que me parece existir é que nós fomos criados, tradicionalmente, séculos de tradição protestante, com a seguinte concepção de sentido. O sentido é uma propriedade que está dentro do texto. Então ele é uma coisa, ele é um objeto, ele é algo palpável, fixo. Então, por isso que vem o nome exegese. Então nós fazemos todo um arrazoado, dizer, nós estudamos exegese. Então, vamos lá, etimologia da palavra, exegese, né? Tirar de dentro para fora. Então, o sentido está preso ali dentro. E o trabalho da intérprete é libertar o sentido que está aprisionado no texto, né? Para que ele, então, surja. Então, essa é a ideia que está, a ideia de sentido que está, vamos dizer, na interpretação clássica, em outros tipos de interpretação, no catolicismo, antes do protestantismo. Quer dizer, o sentido está lá, ele é uma coisa, ele é uma propriedade. O conflito que surge no século XIX, XX, principalmente, embora também já existisse com outras vertentes filosóficas antes da modernidade, é perceber o sentido como um evento. Então, o sentido não é uma coisa fixa que eu acho, que eu tiro dentro do texto. O sentido é um evento, é um acontecimento histórico. Que é um processo sociocultural, pessoal, de trocas de palavras, de trocas de sentidos, de trocas de ideias, de representações, e que, quando a gente coloca isso tudo num texto, nós temos, então, vamos dizer assim, um retrato desse processo dinâmico. Então, acho que esse é o grande conflito. Eu vejo o sentido ou como coisa ou como evento. Quando eu vejo o sentido como evento, eu acho que nós retomamos a ideia de historicidade de uma forma muito mais coerente, muito mais, assim, significativa do que o conceito de historicidade da modernidade. O conceito de historicidade da modernidade é um conceito estático. Quer dizer, tem um conjunto de fatos e o único dinamismo que existe é o dinamismo do progresso. Né? Nós estamos progredindo. Né? Mas a história progride para ficar igual. Quer dizer, e o sentido, então, é sempre o mesmo. Aí, eu acho que a gente não consegue achar a Bíblia.
A gente não consegue achar o sentido. O sentido é evento. Ele se dá na comunicação, no processo de comunicação. E aí precisamos ver o texto como parte desse processo, e não como o fim do processo. Carlos. Eu acho que só, talvez, abordando uma outra etapa desse processo de sentido e significados, né? Questão de trazer esse sentido, ou tornar esse sentido significativo para os diversos contextos que nós vivemos hoje, né? Que eu acho que é uma dos grandes desafios que a hermenêutica tem pela frente agora. Ou seja, muitas vezes nós temos claramente o sentido, ou sentidos, ou esse processo dinâmico, histórico, do encontro, do diálogo com a palavra e chegar no sentido e tal. Mas a deficiência que eu vejo, que a gente precisa superar, é a aplicabilidade desse sentido, é a contextualização. Ou seja, transformar o sentido bíblico, ou os vários sentidos bíblicos, em elementos que possam assumir significados pertinentes, transformadores, para os diversos dilemas e realidades humanas que nós vivemos hoje. Então, eu acho que hoje a gente já tem uma caminhada satisfatoriamente grande de pesquisa bíblica e de hermenêutica, de exegese, pronto, exegese, e falta talvez essa nova dimensão, aí, essa ênfase mais contextual. Eu acho que é o desafio que a gente tem pela frente. Eu só queria ressaltar que acho que os últimos 2 séculos assim revelaram todo o processo de participação de elementos talvez não considerados anteriormente na dificuldade de se elaborar o sentido. Mas mesmo por mais flexível ou dinâmico que eu seja na percepção do sentido, eu vendo uma postura, eu tenho um critério de avaliação desse sentido. Não existe jeito de não avaliar. Então, a pergunta é: existe sentido errado, né? Existe sentido equivocado? Existe sentido fora de sentido? Por que a exegese do Klaus Westermann, no comentário de Gênesis, é considerada e talvez outra não é considerada? Então, acho que o perigo da questão de trabalhar com sentido é, em função da enormidade das dificuldades, nós entrarmos num relativismo pós-moderno onde qualquer coisa tenha sentido, mesmo que seja sem sentido. O único propósito é não deixar ninguém ressentido. E aí, nesse sentido, acho que há um espaço significativo para, pelo menos, trabalharmos no sentido de encontrarmos elementos que, não num cartesianismo clássico, mas que verifique a possibilidade disso estar bem mais próximo daquilo que o texto pretende dizer, ou tem intenção de dizer, ou foi escrito com essa finalidade. Obrigado. Donald? Eu acho que tem 2 elementos. Um elemento aqui é que eu vou ao texto bíblico não querendo saber o que o texto bíblico significava para os primeiros receptores. Essa não é a minha pergunta última, talvez seja uma das. Mas o que eu quero saber quando vou ao texto bíblico é que ele tem a dizer para mim. Na minha cultura, na minha situação de vida, onde eu estou, onde eu me encontro na minha caminhada com Deus, eu quero saber, no final da história, qual o sentido, o significado desse texto para mim. E talvez um dos critérios, para mim um critério fundamental é submissão ao significado do texto, ou seja, embora não possa evitar de ir ao texto com alguma ideologia, alguns preconceitos, ideias sobre como é o mundo, como devem ser as coisas, se o texto contradisser essas ideias, eu devo me submeter ao texto e não o contrário, submeter o texto a essas ideias, como foi citado. Você mesmo citou algumas pessoas, não, o hebraico não podia ter dito isso, ele tem que acrescentar uma letra aqui.
Mas eu vou ao texto querendo responder à pergunta: o que Deus tem a falar comigo? E aí, talvez o critério seria: será que o autor, se ele morasse na minha cidade, comigo, estranharia a forma que eu estou comunicando ou interpretando o texto bíblico? Seria um critério possível. Será que ele... Mas isso não tem nada a ver? Ou, de repente, ele diria, como alguém citou aqui, que acho que foi uma poesia de Chico Buarque, né? Uma música dele. Puxa, eu não sabia que isso estava lá, mas eu concordo. Então, de repente, esses sejam limites da interpretação bíblica. Obrigado, Donaldo. Bem, até agora estamos pensando no nível de participação do intérprete, e vamos acrescentar aqui um elemento complicador, esclarecedor. Vamos descobrir o Espírito Santo. Nós temos aqui 3 perguntas. A primeira delas, dirigida ao Paulo Romeiro. Paulo, você é pentecostal? É para você. Não há como negar. A interpretação pentecostal, pneumática, subjetiva, não seria, por sua prática, mais coerente com o princípio do livre exame e do sacerdócio de cada crente? Entendo a pergunta que, como numa tradição protestante, há ênfase no livre exame e no sacerdócio universal do cristão. Então será que a interpretação pentecostal não seria, a sua prática, por ser pneumática, mais coerente com isso? Eu acho que... Paulo, deixa eu já adiantar as 2 outras perguntas que tem aqui nessa área. Vamos ver se a gente consegue limpar o espaço. O povo evangélico brasileiro é, na grande maioria, pentecostal. O futuro evangélico brasileiro terá com certeza uma cara pentecostal. É afirmação. Agora vem e mais uma afirmação. A hermenêutica pentecostal é mais subjetiva emocional. A pergunta: seria esta uma tendência inexorável do hermeneuta brasileiro ser mais subjetivo do que objetivo? E daí, o terceiro congressista faz a seguinte pergunta: como o Espírito Santo pode ajudar o leitor na interpretação? Você quer que eu repita? Não precisa não. Tá. Tá tudo num pacote só, né? Primeiro, assim, eu acho que um pentecostal sensato, que está buscando um caminho equilibrado para a interpretação, para a hermenêutica pentecostal, com toda a ajuda do Espírito Santo, com toda a inspiração e com toda a subjetividade, ele não vai dispensar as ferramentas da hermenêutica, né? Como eu citei ontem, crítica de texto, todo o histórico, e fazer a sua exegese. Então ele não vai dispensar, porque se ficar só no Espírito Santo, Deus me revelou, Deus me mostrou, então um diz que o espinho na carne do apóstolo Paulo é um mau cheiro nas axilas. Outro diz que é um problema de caspa muito sério que ele tinha, que não tinha como resolver. Então cada um vai, e o Espírito Santo revelou e falou. A questão da emoção é uma coisa muito forte no pentecostalismo, isso é verdade, né? E também caminha junto com isso. Rapidamente, uma vez eu estava dando uma palestra num ambiente pentecostal, havia cerca de 1.200 obreiros, e eu fiquei até perguntando por que tanta gente aquele dia, né? Eu sabia que não era por minha causa, mas mais tarde eu fiquei sabendo por quê. E durante a minha palestra, quando fazia uns 20 minutos que eu estava falando, eu fui interrompido. Aí o anfitrião, no meio daqueles 1.200 obreiros, ele me interrompeu dizendo, pediu o microfone e disse: eu não estou caçando a palavra do pastor Paulo Romeiro. É que o doutor Paulo Maluf chegou e ele quer falar aos irmãos nesta tarde. Aí, dali a pouco, o Paulo Maluf entrou e cumprimentou todo mundo, né, em pé para ouvir o Maluf. E o Maluf começou assim: eu também sou vosso irmão, porque eu creio no amor de Deus e no juízo final. Vocês nem imaginam o fogo que caiu.
assim, quase que na totalidade, Cuidado que eram ele tá aqui em Campo obreiros com Jordão. a mão Ele tá levantada, aqui. orando em línguas, gritando. E eu fiquei com uma pergunta. Olhando aquilo tudo, só me veio uma pergunta no coração naquela hora, no coração como pentecostal, né? Aonde é que o Maluf foi arranjar tanta unção? Aonde é que o Maluf foi arranjar tanta unção? Então, de fato, a emoção tem um papel importante. E uma coisa que eu fiz distinção ontem, volto a repetir hoje, existe uma ala do pentecostalismo que está procurando melhorar. E que isso já é visível até por aqueles, já é percebido por aqueles de fora do movimento pentecostal. E tem a ala pirada que vai continuar nessa, né? Então, nesse aspecto. Uhum. Obrigado, Paulo. Enquanto você falava, o Estevão fazia 2 comentários. Primeiro, cuidado que o Maluf está aqui em Campos Jordão. Segundo, que essa unção do Maluf foi encontrada lá na Suíça, nas Ilhas Jersey e nas Bahamas. Isso é uma cortina de fumaça para esconder Essa que é uma tá aí. interpretação economicista. Eu não sei, até agora, a única participação do Estevão foi nesses rápidos comentários enquanto o Paulo Romero falava, e vocês mesmos não ouviram, porque eu não estava usando o microfone. Os demais todos participaram na pergunta sobre sentido, construção de sentido, geração de sentido. De vocês 8, 6 participaram. Então agora é uma pergunta para o Estevão, para ele não ficar assim sem oportunidade de justificar a presença dele e pagar o almoço daqui a pouco. Então, parece-me, um congressista diz o seguinte: parece-me que há um vácuo entre os doutores teólogos e as comunidades de fé. Exemplo disto foram as observações equivocadas do Stephen Kirchner com relação ao sujeito racional e à falta de leitura nas igrejas. Como preencher este vácuo? Puxa vida. Eu espero que o almoço seja muito bom hoje. Né? Bom, eu não sei exatamente o que a pessoa está querendo saber, né? É um problema de sentido aqui, né? Mas eu creio que o que eu estava tentando comunicar ontem à noite é essa ideia de que nós precisamos ampliar um pouquinho mais a nossa percepção como evangélicos um pouco mais tradicionais nessa perspectiva que tende a ser um pouco mais objetiva em relação ao texto, ou pelo menos diz ser, né? Buscando o sentido especificamente nos sinais textuais, dessa interação um pouco maior, né? Não desprezar esses aspectos, alguns deles que vão para um lado exagerado, alguns comentários do Paulo Romero, inclusive nesse sentido aí também, nos ilustram a questão, mas não desprezar esse aspecto. Eu acho que aí um equilíbrio se faz necessário e nós precisamos ver a coisa do ponto de vista de uma integridade do ser, né? E não desprezar aspectos emocionais, aspectos que vão para um outro lado a não ser simplesmente o racional. Eu acho que a motivação da leitura bíblica e da história, da narrativa, eu fiquei feliz de ouvir o Ricardo Agreste mencionando isso hoje de manhã aqui também, nos motivam, nos ajudam a fazer um pouquinho desse encontro, né? Do evento, como o Júlio também falou aí, dele ter alguma coisa mais adequada a nos oferecer, no sentido de interpretar o texto, né? Então, era essa a minha preocupação, não é polarizar um lado ou outro, né? Mas puxar um pouquinho a brasa para esse lado que eu acho necessário, principalmente num momento que nós estamos vivendo agora, nesse limiar aí de deixar a modernidade e os seus paradigmas um pouco mais para trás e descobrir novas coisas aí que estão surgindo, inclusive chamados e tudo mais aí, um tanto quanto místicos, esotéricos, quem sabe. O telefone tocou aqui na frente. Então, era essa a minha intenção.
tá? De contribuir olhando para esse lado mais do que aquilo que tradicionalmente nós temos feito e dar valor para isso, porque a Bíblia dá valor para isso. Obrigado, Estevam. Há duas perguntas sobre a questão do diálogo teológico, que é o que nós estamos fazendo aqui durante essa semana. Pergunta: qual é o limite do diálogo entre as mais diversas correntes teológicas? Será que daqui a pouco estaremos abrindo demais o leque da espiritualidade e discutiremos como gays e outras teologias que abrem mão de questões fundamentais da fé cristã? Se o diálogo teológico e fraternal acontece à parte das estruturas eclesiásticas, e nisso o Congresso Vida Nova representa uma vanguarda, não estaria na hora de conversarmos sobre sistemática? Aberto a quem aí? Enquanto eles pensam para responder direito... O Júlio responde sem pensar. Eu respondo sem pensar, exatamente, obrigado. Eu gosto do Márcio que ele sempre completa as minhas frases. É o evento do sentido, né? Veja, qual é o limite? O limite do diálogo sou eu que estabeleço. Eu converso com quem eu quero conversar. E com os critérios que eu defini como critérios de validade e de verdade. Então, se eu quiser trazer à mesa para o diálogo pessoas das mais diversas persuasões, gays, diabólicos, capetas, etc., eu trago. Isso não quer dizer que eu vá concordar com essas pessoas. Diálogo não significa concordar com as pessoas. Diálogo significa trocar ideias, apresentar opiniões, ouvir opiniões, apresentar convicções, ouvir convicções. E no diálogo, se eu creio que a palavra de Deus é eficaz e viva, eu não tenho medo de dialogar com ninguém. Pelo contrário, eu quero trazer todo mundo. Porque eu não creio na força do diálogo. Eu creio na força da palavra. Então eu acho que o único limite para mim do diálogo é o limite da minha incredulidade. Quando eu não creio na força da palavra de Deus, eu sempre vou fazer mais barreiras. Quanto menos eu creio na palavra de Deus, mais barreiras eu crio para o diálogo. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos o direito de ter a nossa confessionalidade, estabelecer os nossos limites confessionais e apostar neles. Isso é um direito que nós temos. E que nós não abrimos mão quando dialogamos. Eu só posso dialogar se eu tiver convicção da minha identidade, senão eu vou ficar... O Zé vai com as outras e com os outros, né? Agora, quanto à questão das estruturas denominacionais, eu acho que elas dialogam, só que o diálogo da estrutura confessional, da estrutura institucional, é o diálogo do mercado. Quem pode mais chora menos. Eu quero ter mais membros do que você está tirando os meus membros, eu vou pegar de volta. Infelizmente tem sido assim. Isso não quer dizer que não possa ser diferente. Também creio que o Espírito Santo pode até transformar estruturas institucionais eclesiásticas. Quer dizer, não está fora da graça de Deus converter instituições ossificadas, calcificadas, que anulam o Espírito Santo, que anulam o poder da palavra, para serem instituições que estejam a serviço da palavra, a serviço do reino de Deus, a serviço da salvação das pessoas. Agora, por enquanto a gente não vê sinais de que as instituições estejam aceitando esse agir do Espírito. Isso não quer dizer que não venham aceitar amanhã, depois de amanhã, né, etc. Então, vocês pensaram, pode responder. Eu estou pensando aqui que existe diálogo e diálogo, né? Lembrando dos meus anos lá com os padres de Salamanca, em que o diálogo para eles é uma coisa muito forte. O diálogo para eles é a própria missão da igreja, né? Eles entendiam o diálogo, entendem hoje ainda, o diálogo como uma fusão de pensamento, né? Então eu tive um professor, padre, que foi... Eu não sei o nome que eles dão lá. Ele foi chefe de uma comissão da igreja para diálogo com o budismo. Então ele morou, acho que uns 12 a 15 anos na China, em Hong Kong, eu acho, coordenando esse processo de diálogo. E ele comentava com a gente que hoje ele é um cristão muito melhor que antes, porque ele assimilou traços do budismo na espiritualidade cristã dele. E que ele conheceu budistas que conviveram com ele, que se tornaram budistas melhores
porque assimilaram a partir da experiência cristã dele traços do cristianismo. Então essa é uma dimensão de diálogo que está sendo buscada pela Igreja Católica de uma forma muito intensa no mundo hoje. E a gente está tentando falar em diálogo entre denominações evangélicas e as dificuldades disso. Enquanto o Júlio comentava, eu estava lembrando do possivelmente finado texto de Lausanne, que tem que ser ressuscitado, eu acho aí, mas o Pacto de Lausanne, quando começa a discutir a questão da evangelização, coloca como um dos elementos pertinentes à evangelização o diálogo com o mundo, o diálogo com a sociedade, né? Não nesse mesmo sentido do diálogo católico, interreligioso, mas diz o pacto que esse diálogo evangelizador, ele é um diálogo que ouve, que entende e que está sensível, que está aberto aos dilemas das pessoas. Então é ouvir para compreender e é ouvir para encontrar veículos de transmissão da mensagem do Evangelho para a sociedade. Então acho que tem essa dimensão do diálogo que a gente perde quando fica discutindo muito só o diálogo entre nós dois, nós três aqui evangélicos, né? Então a sociedade inteira com a qual nós precisamos entrar em contato e entrar em diálogo. Obrigado, Carlos. Lourenço, eu pedi um minutinho apenas, porque o nosso tempo está... Desculpe, agora eu tenho de controlar. E depois, Donald... E... 2 pontos apenas, Márcio. Um deles é que, as palavras que foram ditas aqui, para haver diálogo você tem que ter algumas verdades fundantes, negociáveis e inegociáveis. O que você pode negociar ou não negociar num diálogo, né? Outro detalhe é que o diálogo não pode ser apenas teológico. Nós temos que considerar que o nosso mundo está entrando numa descendência caótica em termos ecológicos. Teremos graves problemas com relação ao uso da água potável e nós teremos que aprender a dialogar com as outras comunidades ou tradições religiosas as questões da sobrevivência do planeta. Então, eu nem trataria da questão teológica, mas a ética vai exigir de nós uma grande ação. Obrigado. Donald. Aí todos teremos o problema do apóstolo Paulo, né? A espinha da carne do mau cheiro nas axilas, né? Desculpe a brincadeira. Tá. Acho que precisamos encarar o fato que o diálogo existe. O diálogo existe em todos os níveis da igreja. Os irmãos das nossas igrejas estão conversando com pessoas de outras igrejas. Ponto final. Isso existe. Trabalham com essas pessoas, dialogam com essas pessoas, ouvem o testemunho dos católicos renovados sobre como Deus operou na vida deles, ouvem os testemunhos da IURD que estão na igreja deles, estão conversando com eles. Então, o diálogo existe, é um fato. Me remeto a uma coisa que o Lourenço acaba de dizer, que o diálogo existe bem feito dentro de alguns parâmetros que ele chamou de verdades fundantes, ou seja, algumas premissas. E porque você dialoga com alguém não quer dizer que você abriu mão das suas premissas, dos seus pontos de partida. Há um valor acadêmico que me deixou até triste, não porque o Leonildo veio, mas porque nós não conseguimos que o neopentecostal viesse. Então nós tivemos de fazer o plano B, que era... Não, desculpe, o irmão não entende. Chamar alguém que entende de neopentecostais, porque a gente não conseguiu que um neopentecostal viesse e participasse do congresso. Era mais interessante ouvi-lo diretamente do que ouvi-lo mediado, ainda que muito bem mediado, pela experiência e pela análise do irmão. Porque o diálogo existe justamente quando a gente conversa e não tem medo do outro. A gente conversa com o outro tal qual ele é, o ouve, como foi dito agora de manhã pelo Ricardo Agreste, se eu não conversar com pessoas que discordam de mim,
como é que eu vou crescer? Como é que eu vou crescer? Isso não quer dizer que eu creia numa verdade relativa, muito pelo contrário. Quer dizer que eu quero aprender. O Carlos citou essa questão do padre que aprendeu do budismo, mas as igrejas coreanas que têm esse trasfundo budista têm uma prática de um culto de oração às 6 da manhã, todos os dias, um culto muito bem frequentado, por sinal, não é? Imaginem vocês, por favor, se em nossas igrejas a gente tivesse um culto de oração às 6 da manhã, qual seria a frequência desse culto? Mas justamente porque eles vêm de trasfundo budista, onde a meditação é importante, eles trouxeram isso para o seu modelo de cristianismo. Agora, a oração é ou não é o elemento fundamental para a vida cristã? Ela é. E trouxeram até essa ênfase e converteram-na numa ênfase cristã. E essa é a questão. Saber aprender dos outros e trazer para dentro da minha cosmovisão, sem violar a minha cosmovisão e a minha fidelidade para com a pessoa de Jesus Cristo. E esta é a premissa principal, que eu busco conhecer e servir a Jesus Cristo, mas no mundo onde eu me encontro. Obrigado, Donald. Estão encerradas as inscrições para mandar bilhetinho para mim. Temos... Márcio, pode ter meio minuto e meio aí, rapidinho? Não, é que tem pergunta aqui, tá? Então deixa eu já apresentar. Tem uma pergunta para você aqui. Encerrou o envio. Vamos tentar limpar aqui. Saião, sua afirmação de que é necessário o conhecimento das línguas originais para uma interpretação correta não afunila somente a vocês a autoridade da interpretação das escrituras? Vocês conhecem as línguas originais? E o povo? Bem, responde e daí entra nesse assunto aqui, mas rapidinho, por favor. Voltando a essa questão de palavras, né? Acho que a questão do diálogo é só uma coisa, acho que é questão de terminologia. Por exemplo, eu penso diferente do INRI Cristo, mas eu penso que um diálogo religioso entre a minha pessoa e ele talvez tivesse uma certa dificuldade de entrar em afinidade em algumas áreas, pelo menos cristologia. Então, talvez se a gente pudesse dividir o assunto por a coisa que seria diálogo, a coisa que seria debate, conclave, dependendo um pouquinho, a gente poderia estabelecer um arco-íris, que tipo de contato, relacionamento, qual é o foco. Então as palavras seriam úteis. Essa questão das línguas originais, a ideia, né, não é simplesmente de que há pessoas que estudaram e que conhecem, então eles vão ser os donos da situação. A questão é que o texto está escrito numa outra língua, com todo um cabedal de questões linguísticas e históricas e que são extremamente fundamentais e relevantes para entender o texto. A questão não é que todo mundo vai precisar conhecer línguas originais profundamente, assim como todo mundo na igreja não conhece música e adoração, não é pastor, cada um tem uma área de especialização, mas a questão é que não se pode desprezar o resultado decorrente desse estudo. Não que a pessoa seja um especialista, mas no mínimo ele deve consultar um comentário, uma ferramenta que trabalhou com esse referencial e tem o resultado desse estudo à disposição, e não simplesmente achar que, devido às dificuldades de interpretação, essa questão de uma exegese fundamentada no que o grego, hebraico e aramaico diz é simplesmente uma especiaria, então interessante para meia dúzia de malucos, sofisticação desnecessária. Não, se você entender errado, você vai fazer bobagem. A Vida Nova tem muitos livros de grego e hebraico, Gramática do Lourenço e outras coisas mais. Isso aí. Pessoal, o nosso tempo chegou ao limite. Tenho aqui 4 perguntas que não dizem diretamente a questão de interpretação, de hermenêutica. Temos 2 questões que dizem, mas nós vamos ficar sem ter condições de responder a vocês. Peço desculpas por não responder as perguntas que alguns de vocês enviaram. Temos
limite de tempo, mas por outro lado estou muito contente porque houve muito interesse, vocês mandaram muitas e muitas perguntas, é difícil aqui fazer a seleção e controlar, e eu agradeço aos preletores a participação aqui nesse momento de debate. Passo a palavra a Judite. Os preletores para o restaurante. Bom, não preciso dizer que isso é uma responsabilidade quase hercúlea. Eu vim só como congressista e levei essa surpresa. Mas vou, a exemplo do que disse o Paulo Romero, vou contar com a misericórdia dos irmãos. O que dizer depois de um congresso como esse? Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessantes e quero começar com um texto da Palavra de Deus que nos é muito caro e que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Esse congresso, na minha opinião, foi muito além da sua proposta, porque a proposta primeira era meramente descritiva. Nós estamos aí com uma igreja efervescente e multifacética, e o desafio era entendê-la. Daí, para entender esse multifacetismo, a ideia era entender as novas fontes de verdade, ou seja, a epistemologia de cada grupo, ou, na nossa linguagem, a sua hermenêutica. Esse congresso foi para além disso, além de descrever essa igreja de modo que nós possamos minimamente nos compreender, o que já é um grande ganho, porque agora, quando eu ouvir alguns outros segmentos que também se dizem cristãos como eu e que em grande parte eu reconheço, eu vou entendê-los melhor. Depois de ter ouvido tudo o que ouvi aqui, eu vou entendê-los melhor, porque para mim agora ficou mais claro de onde eles estão tirando, de que baú eles estão tirando as suas riquezas. Então esse congresso foi, só nesse sentido, já é digno de nota e nota altíssima, de congratulação. Aqui nós descobrimos que os pentecostais estão fazendo autocrítica e, sem abandonar a experiência, estão buscando formular uma hermenêutica consistente, o que é uma boa e bem-vinda novidade. Descobrimos que os neopentecostais não têm uma hermenêutica, eles têm um negócio, onde o texto deve emular uma fé que permita ao crente esfregar a lâmpada mágica que aprisiona Deus na aridez de sua soberania e o aprisionar ao possuidor da fé. Ou seja, embora eles digam estar amarrado ao diabo, é a Deus que de fato eles querem amarrar. Entre mentes foram devidamente denunciados o liberalismo e o seu sucedâneo, o neoliberalismo, assim como o subjetivismo, como não evangélicos, ainda que a subjetividade tenha sido valorizada. Também aqui nos demos conta de como o Vaticano II protestantizou um segmento significativo do catolicismo, a ponto de relativizar a figura de Maria e de gerar uma nova onda de mártires. Esses novos católicos nos desafiam a demonstrar a relevância de nossa fé. Também descobrimos que a cultura e o povo finalmente receberam a honra que lhes é devida. E isso, para mim, foi um grande ganho, essa abordagem do valor da cultura e do valor do povo, da leitura do povo. Agora, surpresas interessantes tivemos aqui. A primeira surpresa é habemos inteligência, ou seja, temos eruditos. Assistimos a um show após o outro, uns mais show do que o outro, mas todos brilhantes. Então todos os preletores estão realmente de parabéns. Uma outra surpresa é que o Saião foi reconhecido como teólogo da libertação por uma teóloga libertadora. Você não sabia disso? Mas ela leu
Ela leu o seu artigo no jornal Palavra e citou aqui, de frente, disse que você é teólogo da libertação. Eu não sei se você terá alguns minutos para se explicar, mas de qualquer maneira... mas de qualquer maneira, te descobriram. A outra surpresa interessante é que o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico foram denunciados como farinha do saco iluminista e instados a se reciclarem, ainda que o método histórico-gramatical tenha sido apontado como dos males o menor. Também, a outra surpresa é que nós aqui descobrimos que o fundamentalismo sociológico é neoliberal, logo não evangélico. Ou, como dizia Aquino, os extremos se encontram. Também foi nos revelado que, apesar da antipatia que os neopentecostais parecem despertar, eles é que são os verdadeiros herdeiros de Schleiermacher, Heidegger, Bultmann e Nietzsche. Porque eles é que sabem lidar com esse negócio do psicológico, do autor, do leitor como sucessor do autor e as outras coisas que os nossos brilhantes preletores nos informaram. Mais ainda, nós fomos instados a perceber uma série de coisas. Por exemplo, quase todos os preletores, até os mais ortodoxos, atacaram a teologia sistemática. Parece que todos desistiram de uma explicação que compreenda o todo. Será que isso significa ponto para os existencialistas e para os filósofos da linguagem? Essa é uma pergunta que fica. Tivemos duas propostas desafiadoras. A amplitude da influência da cultura na formação da própria Bíblia, que nos liberta de uma abordagem ingênua e nos chama a uma maior interação com o texto e com a cultura que almejamos alcançar, e o que nos leva necessariamente à maior necessidade de dependência do Espírito Santo, porque nos demos conta que o texto exige maior dependência, porque o texto não foi construído na simplicidade que nós muitas vezes entendemos ou fomos ensinados, mas que Deus, apesar de alguns púlpitos não reconhecerem, respeita o ser humano. E também fomos desafiados, foi nos proposto uma nova hermenêutica baseada no sentido da ação, que, embora não tenha sido aprofundada, acena para libertar-nos da modernidade, aguçando nossa curiosidade e esperança. Esperemos. Qual é a conclusão que eu tiro desse congresso que nós assistimos? Primeira, que nós fomos desafiados a buscar no texto o sentido que faça sentido para os que carecem de sentido, sem perder o sentido do texto e o sentimento de Deus. Esse é um grande desafio para mim, como pastor, e para todos nós. Fomos desafiados pelos nossos preletores a buscar no texto um sentido que faça sentido para os que carecem de sentido. Ou seja, o pastor tem de deixar de amar a sua própria voz e amar a necessidade do povo. Porque há pregadores que amam a sua própria voz e pregam para si mesmos as suas novidades sem se dar conta ou sem mesmo perguntar se o que estão dizendo faz sentido para os que carecem de sentido. Então esse foi um desafio que ficou muito claro aqui. A buscar no texto o sentido que faça sentido para os que carecem de sentido, sem perder o sentido do texto e o sentimento de Deus. Outra coisa é que nós fomos colocados diante da complexidade e da tarefa da simplicidade. Logo, da necessidade da ciência, caminharmos mais em direção ao Espírito Santo, o grande tradutor da Trindade. Diante disso, a minha exclamação é: viva a Bíblia! Que outro livro desafia tanto?
Que outro livro, mais do que a Esfinge, exige ser decifrado? Que outro livro necessita tanto de ser buscado em seu sentido para que tudo tenha sentido? Todos os palestrantes afirmaram isso em altíssimo som. A Bíblia é o livro. A outra conclusão que eu tiro é: viva o Espírito Santo. No Pentecostes, ele deixou claro que Deus tem uma mensagem e quer ser entendido. E que ele é o grande intérprete. E ele tem conseguido, de uma forma extraordinária, se fazer entender. O que nos surpreende é que ele o consiga por meio de tantos métodos. Mas ele tem conseguido, porque em todos ele tem encontrado arautos e mártires. O grande desafio, portanto, é lembrar que todos os métodos têm de submeter-se ao parâmetro por excelência. E o parâmetro por excelência que os nossos preletores levantaram como bandeira é: glória só a Deus. Somente a Cristo imitarmos e amarmos o próximo como Cristo nos ama. Portanto, pode ser que num primeiro momento, quando a gente ouve tudo o que ouviu aqui, a gente possa ser tentado a pensar que esse negócio ficou muito confuso, ou a gente pode ser tentado a pensar que a verdadeira fé foi atacada, mas o meu desejo é que nós não caiamos nessas tentações simplistas, mas que nós finalmente percebamos o que o Espírito Santo nos disse. Ele nos relativizou. Ele disse: eu sou o intérprete. E eu falo com muitos, de muitas formas. Nenhum de vocês vai conseguir me aprisionar. Nenhum de vocês vai se assenhorear de mim. Eu sou o intérprete da Trindade. E eu inspiro tantos métodos quantos forem necessários para que toda a abrangência do que eu tenho a dizer seja captado por todos vocês. E o nosso desafio é ouvirmos uns aos outros, porque ao ouvirmos uns aos outros, acabaremos finalmente por ouvir o Espírito de Deus. Muito obrigado à Vida Nova por abrir esse espaço. Que Deus nos leve a essa humildade. Queria chamar de novo o Donald. E quero, em nome dos congressistas, realmente ser grato a Deus por um espaço como esse.